Esse é o processo essencial da reencarnação, né? E é preciso constatar que a reencarnação, a vida humana parece fazer mais sentido, né? Porque nós não somos seres perfeitos. E já que não somos apenas espírito, sempre cometemos erros durante a nossa vida. Assim, essa impossibilidade de repará-los posteriormente e de nos aperfeiçoarmos tiraria quase totalmente o sentido e a possibilidade da liberdade do ser humano construir o seu caminho espiritual, né? E por isso que o espírito humano ele deve ir encarnando continuamente. E a sua lei consiste em transmitir os frutos das vidas passadas às vidas subsequentes, né? A alma vive no presente, resultando do destino que o espírito humano cria para si mesmo. E o rumo da vida entre o nascimento e a morte é dependente de fatores que se situam aquém do nascimento e além da morte, né? O corpo está sujeito às leis da hereditariedade e a alma ao destino autocriado. Esse destino criado pelo ser humano é denominado pela antiga palavra que a gente chama de karma, né? E o espírito obedece às leis da reencarnação, das vidas repetitivas sobre a Terra. O espírito é imperecível, e nascimento e morte vigoram na corporalidade segundo as leis do mundo físico e a vida da alma, sujeita ao destino, que serve para unir o espírito e o corpo durante essa vida terrestre. Após a lei, a meia-noite cósmica, né, o momento que o ser humano alcança uma realidade com o mundo espiritual, as entidades, o ser espiritual deseja viver novas experiências físicas. Ele prepara essa nova vida, aproveita a lição e o que ele viveu anteriormente. Ele começa um caminho de volta. O eu vai descendo pouco a pouco, percorrendo em um sentido inverso regiões percorridas após a morte. Ele vai retirando da substância astral universal, ele vai individualizando uma parte que formará seu corpo astral. Da mesma forma, estirar um corpo etérico tirado da substancialidade etérica geral e, finalmente, iniciar um germe do corpo físico no momento da fecundação, né? Essa é a visão da antroposofia, né? E, assim, o que podemos trazer de novo, que eu acho bem interessante, ela é uma resposta à questão central do cristianismo, né? Que é a questão da ressurreição da carne, né? Pouca gente entende essa expressão, já que aparentemente a carne ela é decomposta após a morte, né? E, portanto, a gente vai trazer aqui um assunto bastante complexo e eu acho que é singular, né? A gente sabe que o ser humano é constituído pelo corpo físico, etérico, astral e eu, a gente parte desse pressuposto, e a gente pensa que conhece o corpo físico, mas a gente talvez não conheça na sua profundidade, né? A gente sempre aprendeu que o corpo físico é algo que a gente descarta, né? Porém, talvez o corpo físico não seja só isso que a gente acha que é, né? E a gente pode perceber que as substâncias que nós deixamos, que nós abandonamos, não constituem a totalidade do corpo físico. Eles nem poderiam produzir toda a sua forma. A forma do corpo físico ela não é dada pelas substâncias, pelo reino mineral. E essas substâncias e forças pertencem a algo maior, que a antroposofia vai achar um nome bastante, que eu não gosto, mas assim, não gosto porque, pela que o que significa a palavra, né? Mas ele chama de fantoma, né? É algo que é do corpo físico. Esse fantoma é a forma, é como se fosse um modelo que atua sobre as substâncias e integra a forma que nos aparece no plano físico. Então o fantoma faz parte do corpo físico, é o complemento do corpo físico, sendo mais importante que as substâncias exteriores que a gente deixa para trás, pois essas são apenas um enchimento da forma, né? E a primeira coisa que existiu do corpo físico foi o fantoma, na visão antroposófica, que não pode ser vista com os olhos. Trata-se de um corpo de energia invisível. Essa compreensão é uma das questões mais decisivas para a gente entender o destino e esse conceito de ressurreição, compreendê-lo, não apenas acreditar nele, né? O entendimento do corpo não poderá ser procurado no mundo manifesto, mas na origem espiritual do ser humano. De fato, para a ciência espiritual, o elemento mineral do corpo físico, tal como existe hoje, penetrou no fantoma no percurso da evolução e tornou o ser humano visível, né? Durante toda a vida do ser humano, ele possui esse corpo físico em constante desagregação, ao qual falta a força do fantoma.
O que chamamos de morte ocorre quando não há simultaneamente a destruição do fantoma processos construtivos opondo a ele, né? Haveria a possibilidade de não ocorrer a morte se recuperássemos a força do fantoma. E na visão antroposófica que a gente aqui está relatando, o corpo físico foi incorporado um processo destruidor. E havia necessidade de recuperar e readquirir o fantoma. Esse é o fenômeno da ressurreição do Cristo, que a gente chama de corpo físico redimido. É a ressurreição da carne. Assim, ao ser humano foi possibilitado receber em sua organização as forças para recuperar o corpo espiritual, o fantoma. A ressurreição é onde o ser humano redime o seu verdadeiro corpo físico, reintegrando a sua dimensão espiritual. Bastante complicado, né? O eu, que é consciente da evolução da mulher, rumo a um futuro espiritual, une as sucessivas manifestações da existência por um fio condutor, sabiamente orientado no cosmos, né? Então, na verdade, o corpo físico ele não desaparece. Apesar dele ser abandonado aparentemente, ele traz uma concepção mais profunda, porque o que ele abandona na morte não é o corpo físico. Essa é a informação mais singular, mais surpreendente. Mas a sua forma que possuía durante a vida terrestre, ele deixa para trás as substâncias, os elementos que são normalmente encontrados na natureza. O que é visto pelos olhos físicos são as substâncias físicas, a matéria mineral. Então, assim, na clarividência maior, o que foi elaborado no chamado corpo físico durante a evolução é o fantoma. No Cristo, que penetrou nos corpos físicos etérico astral de Jesus, o que acontece na história é que esse corpo físico ele é redimido, né? E o que aconteceu no mistério de Gólgota, na morte de Jesus, aquele corpo que venceu a morte, ressurgiu e se comunicou aos indivíduos, é disso que é a recuperação do fantoma. O cristianismo, nesse sentido, quando Cristo Jesus foi crucificado, o fantoma estava intacto. É por isso que a gente pode falar na ressurreição de Jesus Cristo, né? Eu acho que esse impulso crístico, a morte e o sofrimento são etapas da ressurreição. E, na verdade, a reencarnação e a ressurreição não são fenômenos contraditórios, mas fazem parte da trajetória humana. E só poderão ser entendidos por uma visão superior. E a ressurreição de Jesus Cristo, por mais, para muitos, uma loucura, principalmente para os materialistas, eles podem representar um protótipo da possibilidade da recuperação do fantoma do corpo físico de qualquer ser humano que alcance o seu desenvolvimento pleno espiritual.